Este programa tem o apoio de BetClick. Começa mais uma jornada da Liga Portugal BetClick. Aqui não há meio termo. As equipas não jogam bem nem mal. Antes, pelo contrário, são remates rasteiros, a meia altura, por cima da barra. Em estádios bonitos, modernos, arejado, fica na retina um cheiro de bom futebol. Liga Portugal BetClick, em nome do futebol. E vamos ao Sem Falta na Rádio Observador, sempre com o nosso áudio-árbitro Pedro Henriques. Pedro, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Vamos olhar para o trabalho do árbitro, o juiz Hélder Carvalho, que esteve ao comando deste encontro entre Casa Pia 1, Benfica também 1, a contar para esta 28ª jornada do campeonato. Vamos desde já começar a olhar para os lances. Aos 26 minutos, sem penalti para Soberbá, neste caso. Exatamente, é um lance de bola dividida entre o Alexandre Braga e o David Sousa, portanto estamos a falar na área do Casa Pia, obviamente, e em que o David Sousa com o pé esquerdo e o Alexandre Braga com o seu pé direito, portanto levantaram o pé no sentido de tentar interceptar, chegar à bola. E realmente é o jogador, o central do brasileiro do Casa Pia, que toca primeiro na bola e depois há, logicamente, o tal contacto no pé do adversário e a bola depois sai pela linha de baliza e o árbitro vem a começar o jogo com pontapé de canto. Aqui a questão que se coloca é que quando dois jogadores levantam o pé para tentar jogar, tocar, interceptar a bola, é muito relevante e importante, porque depois, normalmente, como os jogadores vão os dois no mesmo sentido de jogar a bola, é normal que haja contacto de um pé em relação ao outro. E muitas vezes, aquilo que é a diferença entre alguém que pontapeia ao seu adversário e que normalmente é penalizado se for a defesa, quem defende sobre quem ataca com pontapé de penalti, ou não, é exatamente, e é uma atenuante fundamental, quem chega primeiro à bola, quem toca primeiro na bola, porque no fundo é esse o intuito de ambos os jogadores. E neste caso concreto foi o David Sousa, que acabou mesmo com o seu pé esquerdo por tocar primeiro na bola. O Alexandre Bá, digamos, chega depois há o contacto, mas não há qualquer infração para pontapé de penalti. Estou aqui a cair um bocadinho mais em cima deste lance, porque é um dos lances que, obviamente, nas redes sociais já está depois a fazerem. Perdemos aqui por uns instantes a ligação ao... Sim, desculpa. Já estás aí, boa. E estava a dizer que este é um lance que, como está a bombar nas redes sociais, naquela perspectiva de alguém tentar sempre tirar aquela questão de aqui um toque no pé, penalti, etc. Eu estou aqui a reforçar um bocadinho mais que, de forma muito clara, muito evidente, o David Sousa, com o pé esquerdo, toca na bola e só depois é que dá o contacto. E essa é a atenuante para não haver qualquer infração, nomeadamente pontapé de penalti. Vem o árbitro a começar com um pontapé de canto. E depois, logo a seguir, a questão da mão também do David Sousa. Exatamente, é o mesmo jogador. E aqui penso que, de uma maneira geral, já as pessoas começaram-se a perceber, sobretudo quem são os jogadores e os técnicos e até o público em geral, destas questões que são relevantes, que é como muitas vezes com a questão do braço ou da mão, se está afastado do corpo ou se está junto ao corpo, e depois também a questão de quando muitas vezes as bolas vêm de ressalto e de forma inesperada contra essa mão. Neste caso concreto, é o próprio David Sousa. Há este pontapé de canto, que falámos um minuto antes, e do pontapé de canto o David Sousa a aliviar quase que ia fazendo autogolo. Ele alivia de cabeça e a bola vai contra a base do seu poste. E bate no poste e vem de ricochete, portanto, neste caso de ressalto, à sua mão esquerda. E ele tem o braço completamente dobrado e junto ao corpo. Portanto, o facto de não haver volumetria já é importante. O facto de ser ele próprio, digamos, a fazer o alívio, a bola ir ao poste e vir de ricochete para a sua mão, no fundo um ressalto, faz com que todo este desenho, ressalto, bola inesperada, braço dobrado e junto ao corpo, e sem volumetria, os fatores para, se fosse uma resposta a um ponto de escrito, para dizer não há qualquer infração. E, portanto, muito bem o árbitro aqui, não houve motivo para pontapé de penalti. Aos 33 minutos, sem penalti também sobre Pavlidis, neste caso. Este é mais fácil porque é um lance em que o Pavlidis adianta a bola e vai tentar ir buscá-lo mais à frente, está ali a ser marcado por dois jogadores na área, por dois jogadores do Casa Pia, e uma vez mais o David Sousa na jogada, e o Pavlidis acaba por chocar contra o David Sousa, que por um lado já tem a posição ganha. Isto é muito importante, os jogadores muitas vezes tendo a posição ganha não são obrigados a desviar-se da posição em questão.
O que é falta é se eles saem da sua posição e vão se colocar na trajetória do adversário. Aí estamos a falar da obstrução. Se o jogador tem a posição ganha e não se move, não se mexe, tudo certo. E é o Pavlidis que, na tentativa de ir buscar a bola que ele próprio colocou para a frente, vai chocar contra o David Souza, que inclusivamente faz rotação, mantém a posição, faz rotação e vira as costas ao Pavlidis, sendo que o Pavlidis choca contra ele. O Pavlidis fez ali só um protesto muito ligeiro, nem se pode ser, não é protesto no sentido de advertência, nada, só tipo um olhar para o árbitro, levantar os braços, mas já, automaticamente seguiu a jogada. Portanto, mais importante, o Pavlidis cai com este contacto, perfeitamente normal e legal e sem penalti. Avançamos para a segunda parte, minuto 63. António Silva não faz penalti, Pedro, na tua opinião? Houve ali 2 momentos que estariam em análise, se o António Silva tinha tocado a bola com o braço, que não tocou, e portanto aí tudo tranquilo, e ao mesmo tempo ele faz ali um gesto assim meio com o calcanhar, meio para trás, e acaba por tocar na bola com o pé calcanhar direito, mas não pontapeia o Cassiano, que aparece caído no chão. Portanto, a dúvida ali, um pouco à semelhança do primeiro lance que falámos aqui, era se eventualmente o António Silva teria tocado na bola não, ou ao levantar o pé teria tocado, pontapeado o Cassiano, que também levantou o pé. Neste caso concreto, este lance ainda é mais fácil de ver, é o António Silva que toca claramente na bola, com o pé direito, ou com o calcanhar direito, mais concretamente, não toca no Cassiano. António Silva também nunca toca a bola com o braço e, portanto, tudo legal e sem qualquer motivo para penalti. Avançamos, Pedro, para o gol do Benfica ao minuto 68. Certo, não é pelo gol do Richard Rios, é na assistência do André Sheldrup, se ele nas costas do Larrazabal tinha feito ou não alguma infração, falta. Até porque o jogador espanhol fica no chão, fica aquela ideia que podia ter sido impedido de saltar ou ter sido carregado. Deu várias repetições, não que as repetições fossem das melhores do mundo, como se costuma dizer, mas pronto, foram as possíveis, mas deram vários ângulos e em todos eles fico sempre com esta ideia que é, por um lado não usa o braço para se apoiar ou saltar, apoiando-se, por exemplo, no ombro do Larrazabal, e mais importante também, como salta na vertical, não carrega nas costas o jogador, portanto, o avançado norueguês do Benfica, portanto, o Sheldrup, não carregou nas costas do Larrazabal, e portanto, para mim, gol legal no que diz respeito a esta assistência, e que era aqui que estaria a questão de falta ou não falta. Gol legal, o do Benfica, o único desta partida para os encarnados, aos 84 minutos, amarelo para Patrick Sequeira. Sim, é aquela situação típica de uma equipa que está com o resultado favorável. Já depois desse gol de empate. Exatamente, depois do gol do empate, e o Patrick Sequeira na repetição de bola do pontapé de baliza a perder o tal tempo excessivo. Esta situação, pois em breve, no próximo Campeonato do Mundo já vai ter aqui uns contornos diferentes, depois falaremos sobre isso, mas de qualquer maneira, bem o árbitro, no meu ponto de vista, porque o Patrick demorou mesmo, e portanto o árbitro a mostrar o respectivo cartão amarelo por esta demora na repetição. E vamos fechar com uma falta atacante de Anísio Cabral, um lance bastante contestado. Sim, mas também tranquilo, porque o David Souza quando cai, portanto é um lance com o David Souza. Mais uma vez, David Souza. Exatamente, o central brasileiro. E portanto aqui a questão do Anísio fica a reclamar a mão, e realmente existe mão. Eu, na minha opinião, se não houvesse qualquer carga ou falta sobre o David Souza, que para mim houve, eu também nunca marcaria a mão, porque o David Souza quando cai, ele tem que apoiar os braços ou as mãos no chão porque vai a cair desamparado, e ao cair e a apoiar a sua mão esquerda é nesse momento de contato com o sol da mão que acaba por a bola lhe tocar, e portanto eu, olhando só para a mão, também não marcaria, mas seria sempre mais polémico, porque os jogadores quando vão ao chão podem apoiar os braços no chão quando é feito na vertical, sem grande volumetria, sem grande abertura, mas o mais importante é que o Anísio, nas costas do David Souza, digamos que para se desembaraçar dele e para o retirar da jogada, no meu ponto de vista até agarrou e empurrou, mas portanto há ali uma carga e um retirado do David Souza da jogada de forma incorreta e ilegal, e portanto é por isso que ele consegue, digamos, de alguma maneira fazer aquele desvio de bola para a baliza, porque estou convencido que se não faz a falta, o próprio David Souza teria interceptado a bola, e por isso para mim o árbitro esteve bem, ainda antes de qualquer discussão sobre a mão, na questão da falta atacante, e portanto eu vou dar com boa decisão. Pedro, estão analisados todos os lances desta partida, falta a nota. Hélder Carvalho e a sua equipa tiveram uma boa prestação no seu global? Sim, vou dar nota 7, vou dar uma nota positiva, e queria dizer aqui 2 ou 3 dicas em relação à nota positiva que dou. Primeiro, tivemos 6 lances de área e todos eles bem decididos. Depois, dentro desses 6 lances de área, um deles é a questão do gol do Benfica e, portanto, como já falámos, bem decididos. O árbitro também fez uma boa gestão disciplinar, apenas mostrou um cartão amarelo, não me recordo de nenhum lance, enfim, em que se pudesse estar aqui a dizer não, há ali um amarelo muito claro e óbvio, houve ali realmente algumas faltas, 29 no total, se não estou em erro. Pedro Henriques? Sim, estás-me a ouvir? Sim.
Vamos a isso. Ok, portanto não houve nenhum cartão amarelo daqueles que a gente pudesse dizer, além do cartão amarelo bem mostrado que nós falámos aqui, que se pudesse dizer, não, está aqui um amarelo que realmente tem sido mostrado, etc. Portanto, o árbitro acaba também por fazer uma boa gestão disciplinar. 2 apontamentos, um relativamente àquilo que disse o Mourinho, aliás, 2 coisas que disse o Mr. Mourinho e que eu acho que são relevantes e importantes, uma delas que tem razão e outra com a qual eu não concordo. Não é bem concordar, ele fala da vídeo-árbitro por causa da questão dos 6 minutos. Eu queria relembrar que não é o vídeo-árbitro que dá o tempo. Portanto, essa ideia, quem disse isso ao Mr. Mourinho, enganou, no sentido, não lhe disse de forma correta. O árbitro é que decide o tempo extra. O que acontece é que o árbitro se apoia na sua equipa de arbitragem para poder só recordar coisas como quantas paragens é que houve para substituições, quantos jogadores é que foram assistidos, e a parte do VAR é sobretudo na parte da contagem do tempo das assistências aos jogadores, ou seja, jogadores cuja equipa médica entra dentro do terreno de jogo, esses momentos e esse tempo de paragem é que o VAR dá como informação, mas dá como informação especificamente desse tempo que o jogador teve a ser assistido, não é do resto de tudo. O resto de tudo é com o árbitro. Claro que o árbitro depois apoia-se na equipa de arbitragem. Digam lá quantas paragens é que houve, substituições, 5 paragens. Então, e cartões amarelos, 3 ou 4, porque os amarelos também contam. Golos, 1, 2, neste caso 2 golos. Portanto, tudo isso são os fatores que estão na Lei 7, mas é ao árbitro que compete dizer, dar como decisão final o tempo. Portanto, não é o vídeo-árbitro que lhe diz o tempo. Portanto, e ele, Mr. Mourinho, fez referência que a VAR só deu 6 minutos, não foi a VAR, foi o árbitro. Segunda questão, e aí sim estou de acordo, não é só um problema do árbitro, embora os árbitros possam ter sempre um papel muito importante naquilo que é o tempo útil de jogo e o jogo que se joga, mas o árbitro, enfim, se um guarda-redes está no chão, o árbitro tem que o assistir, ponto final parágrafo, só para dar este exemplo. Se um jogador fica no chão e depois não se levanta, por muito que a gente possa achar que o jogador se calhar não tem nada, o árbitro tem que verificar do estado de saúde do jogador, porque toda a gente se lembra do Ferrer que sorriu e caiu no chão e morreu, e portanto nós temos que perceber isso e a partir daí as coisas mudaram. Portanto, os árbitros não são médicos, mesmo que sintam que eventualmente um jogador tem ali algo que se calhar não é bem uma lesão, os árbitros têm que prestar essa assistência e muitas vezes isso quebra o ritmo e o jogo. É certo que os árbitros têm um papel importante, não deixar jogar, privilegiar o contato físico. Agora há um aspecto que eu não culpo o árbitro, culpo o futebol de uma maneira geral. Jogadores, árbitros, treinadores. Jogaram 62 minutos, 45 mais 4 na primeira parte, 45 mais 6, que depois na prática foi mais 1 minuto e tal, e como também na primeira parte, além dos 4 mais uns segundos, em vez de, portanto, em teoria teriam sido 100 minutos, mas depois jogaram-se mais uns segundos e mais 1 minuto e tal, para além desses 100 minutos que é na primeira e segunda parte, tivemos 102 minutos de jogo. E desses 102 minutos jogaram-se 54 minutos e 7 segundos, ou seja, um tempo útil de jogo de 52,88. Quando nós temos jogos na nossa liga, que são dos melhores, que batem os 60% de tempo útil, percebemos que um jogo com menos 8% de tempo útil, e estamos a falar aqui claramente menos, normalmente, neste caso concreto, menos 6, 7 minutos de jogo, é um tempo útil bastante baixo. E isto é para rever, de alguma maneira, em termos conjuntos. Os árbitros têm um papel importante nisto? Têm, mas não só. Os jogadores também têm, os treinadores também têm. O ponto está muito caro, nesta fase cada vez mais, e por vezes esse, não vou chamar anti-jogo, mas esse tipo de maneira de jogar de algumas equipas é difícil do árbitro poder contrariar. O árbitro não pode contrariar muitas vezes, a não ser privilegiando o contacto físico, deixando de jogar, mas tudo o que é assistência é mais complicado. Também as regras têm aqui umas coisas novas para a próxima época, que no fundo é já para o Campeonato do Mundo de Clubes, que podem vir a ajudar neste aspecto. Nota final, nota 7, o árbitro esteve bem nas áreas, com o VAR a confirmar e validar, boa colaboração dos assistentes, 6 decisões de área muito importantes, o tal gol do Benfica que é válido e no sentido que não há infração, e isso é o mais relevante e importante, nota 7 para a equipa de arbitragem liderada por Hélder Carvalho. Uma nota positiva aqui deixada pelo nosso áudio-árbitro Pedro Henriques. É desta forma que fechamos mais uma edição do Sem Falta. Pedro, um grande abraço, bom trabalho. Um abraço, obrigado. Este programa tem o apoio de BetClick.